Olá, pessoal, boa tarde. Então, como ficou combinado, a gente fazer a gravação de todos os slides falando sobre a estequiometria. Então, a estequiometria nada mais é do que os cálculos químicos, né, que estão relacionados muito com as empresas, com a produção de medicamentos, de produtos de limpeza, de higiene pessoal. Isso porque eles têm como saber o que eles vão precisar, né? Quanto vão precisar e quanto vai ser produzido. Então, a gente fala que os cálculos estequiométricos, eles são como receitas de bolo. Então, se eu tenho para fazer um bolo, se eu utilizo 3 ovos, então, se eu quero produzir 20 bolos, quantos ovos eu vou usar? Então, não vai ter desperdício, né? E nem vai ter uma produção exagerada do que eu quero. Então, para a gente fazer os cálculos estequiométricos, é necessário que a gente faça um passo a passo, certo? Se a gente seguir esse passo a passo, a gente consegue tranquilamente responder qualquer questão de estequiometria. Então, o primeiro passo é a gente escrever a equação e balanceá-la. Então, normalmente no Enem, nos vestibulares, a equação vai estar lá, certo? Só que normalmente ela não vai estar balanceada. É necessário que vocês façam essa visualização para saber se ela está balanceada ou não. Em outras questões que são menos correntes, né, assim, eles não dão a equação química, mas aí essas equações são equações simples, equação da água, uma equação de combustão, então não se assustem, né, que são equações simples de substâncias que vocês já viram durante esse ensino médio. Como é que eu vou fazer para balanceá-la? Então, como é que eu sei que é ou não balanceada? Então, eu vou observar os elementos. A quantidade de elementos do lado dos reagentes tem que ser igual à mesma quantidade de elementos dos produtos. Se tiver tudo igual, ok, continuo o meu cálculo. Eita, tá diferente? Então, eu vou ter que fazer o balanceamento da minha equação. O segundo passo é vocês lerem bem a questão, ver o enunciado, o que é que está pedindo, quem é que está sendo usado, qual é a unidade que está sendo pedida. Então, é importante que vocês saibam interpretar a questão para visualizar o que está pedindo. Achar as informações, onde é que a gente vai achar essas informações? Essas informações vão estar tanto na equação química como no enunciado. Então, é importante ter calma, ler com calma e visualizar tudo que está lá na questão. E o último passo é fazer a regra de 3, né, que os professores de matemática de vocês, né, fizeram uma revisão sobre esse conteúdo. Então, agora a gente vai também se utilizar dele para as questões de estequiometria. Na química, a unidade padrão é um mol. Então, o mol, ele está em tudo. E aí vocês vão ter que fazer essa conversão, essa transformação, de acordo com o que a questão pede. Então, o mol, ele pode equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Um mol também é igual a massa molar e um mol é igual a 22,4 litros. Então, um mol pode ser transformado em tudo isso aí. Outra dica que eu dou, que eu não coloquei aqui para vocês, é que como tem muitos números decimais, por exemplo, aqui, ó, 22,4, às vezes a gente não gosta de trabalhar com números decimais. Fica um pouco mais complicado de fazer a multiplicação, a divisão. Então, eu oriento a vocês que vocês peguem e resumem, né? Tenta resumir esse número da melhor forma possível. E aí vocês fazem todos os cálculos matemáticos, fazer aquele arredondamento, né? Então, se eu tenho 22,4, eu posso usar 22. E aí, lá na questão não vai dar exato, quando eu fizer todos os cálculos, mas aquela resposta mais próxima vai ser com certeza a resposta da questão. Então, não fiquem com dúvida, né? Eu acho, né, no meu ponto de vista, que vocês fazerem esse arredondamento facilita muito na hora de uma questão. Bom, o primeiro passo, como eu falei, é vocês fazerem um balanceamento.
Então, é vocês observarem a equação química e visualizar se ela está ok ou não. Então, a gente usa uma regrinha super simples, que é a regrinha do macho. Então, é uma sequência que a gente vai seguir para fazer um balanceamento. Então, cada letrinha, né, do nome macho, ela é referente a um elemento ou um tipo de elemento. Então, M é um metal. Então, se a minha equação química tem um metal, ele vai ser o primeiro a ser balanceado. Depois o ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio por último, porque o oxigênio sempre tem em muitas substâncias. Então, normalmente, quando a gente já chega no final, o oxigênio já está balanceado. Então, se a gente seguir essa sequência aqui, essa regrinha do macho, tranquilamente vocês conseguem fazer qualquer balanceamento químico, certo? Então, aqui o primeiro exemplo que eu coloquei, ó, magnésio mais HCl, formando cloreto de magnésio mais hidrogênio. Então, vamos começar. Tem metal nessa minha equação? Opa, tem metal. Magnésio é um metal. Então, ele está aqui, ó, está sozinho. Subtende-se que tem um. Do outro lado, também tem um magnésio. Está sozinho. Subtende-se que é um. Então, se tem um magnésio de um lado e um magnésio do outro, eu não preciso fazer o balanceamento. Vou para o segundo. Tem a metal? Tem, cloro. Então, aqui, ó, cloro sozinho. Subtende-se que tem um. Opa, mas os meus produtos eu tenho 2 cloros. Então, onde está faltando, eu vou completar. Então, qual é o número que eu multiplicado por 1 que vai dar 2? Então, é 2. Então, não vou colocar aqui. Eu vou colocar esse número sempre antes da substância. Esses números de baixo, esses coeficientes abaixo, a gente não pode mexer nunca, certo? Então, os números para igualar sempre antes da substância, certo? Então, agora o meu cloro já está ok. Não preciso mais mexer com ele. Tem carbono? Não. Tem hidrogênio? Opa, tem hidrogênio. Então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2 hidrogênios. E aqui também eu tenho 2 hidrogênios. Então, agora sim, a minha equação química já está balanceada. Esse método a gente chama de tentativa. Vocês vão multiplicando para que os números deem iguais. Coloquei aqui outro exemplo. Então, vou também seguir a mesma sequência. Tem metal? Não. Tem ametal? Tem. Então, aqui, ó, 2 fósforos. Aqui eu tenho apenas 1. Então, qual é o número que eu multiplicado por 1 vai dar 2? 2. Então, eu vou botar esse 2 aqui, ó, antes da minha substância. E agora sim, o meu fósforo vai estar balanceado. Vou para a próxima. Tem carbono? Não. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio. Então, vamos para os hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Então, qual é o número que eu multiplicado por 2 vai dar 6? Então, é 3, né? Então, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Meus hidrogênios já estão balanceados. Por último, vou para o oxigênio. Aqui eu tenho 5. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 8. Tá aqui, 8. 8 oxigênios. Vou para o outro lado. 2 vezes 4, 8 também. Então, meu oxigênio nem precisou mexer nele, já está balanceado. Então, por isso que o oxigênio sempre fica por último. E aqui, para finalizar, eu tenho uma equação de combustão. Então, como é que eu sei que essa equação é de combustão? Então, toda vez que eu tiver oxigênio no meu reagente e o produto sempre for gás carbônico e água, eu digo que essa equação é de combustão, certo? O que vai mudar vai ser a substância inicial. Nesse caso aqui, eu tenho o metano, mas podia ser o etanol, podia ser o butanol, podia ser o butano, enfim, vários hidrocarbonetos. Então, a gente vai fazer o balanceamento também seguindo a regrinha do macho. Então, tem o primeiro carbono. Então, aqui, quantos carbonos eu tenho desse lado? 1. Desse lado eu também tenho 1. Então, não vou mexer.
Vamos agora para o hidrogênio. Aqui, ó, eu tenho quatro hidrogênios. Aqui eu só tenho 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. Então, vou botar o 2 aqui sempre antes da substância. Então, agora sim, ó, 2 vezes 2, 4. E aqui eu também tenho 4 hidrogênios. E por último, o oxigênio. Então, eu tenho 2 aqui, com mais 2 da água. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 4 oxigênios. Mas aqui eu tenho apenas 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? Então, 2 também. Vou botar o 2 aqui antes do oxigênio. E aí, as minhas equações estão balanceadas. Eu coloquei aqui um slide mostrando a vocês todas as equações com seus coeficientes após o balanceamento, certo? Então, aí agora eu coloquei alguns exemplos, né, de como é que cai essas questões de estequiometria. Então, a primeira fala aqui, ó, quantos mols de gás hidrogênio? Então, ó, eu quero saber quantos mols de hidrogênio. Então, eu sei que o hidrogênio vai fazer parte da minha regrinha de 3. Então, quantos mols de hidrogênio são necessários para a produção de amônia, sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 mols. Então, aqui eu já sei também que eu vou usar esses 4 mols de nitrogênio na minha regrinha de 3. Vi o enunciado, sublinhei aqui o que eu vou usar, hidrogênio e oxigênio. Agora eu vou para o primeiro passo. Vou observar aqui a equação de formação da amônia. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui, só o nitrogênio, ó, eu tenho 2 aqui eu tenho apenas 1. Então, já consigo visualizar que a minha equação não está balanceada. Então, vou ter que igualar esses números aí. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó, nessa equação aqui do lado. Coloquei os coeficientes para que os elementos tivessem a mesma quantidade. 2 nitrogênios aqui, agora sim eu tenho 2. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, aqui eu tenho 6 hidrogênios. Então, a minha equação já está balanceada. No segundo passo, eu vou retirar as proporções em mol. Então, lembra que eu falei? Na química, tudo é mol. E de onde vem esses mols? Vem dessas numerações que vêm antes das substâncias. Então, aqui, ó, toda vez que não vem nada antes da substância, subtém-se que tem 1. Então, eu sei que eu vou usar nitrogênio, então eu vou tirar a proporção aqui em mols. Então, aqui eu tenho 1 mol. Epa, vou usar o hidrogênio também. Então, quantos mols de hidrogênio eu tenho aqui? Ó? 3. Então, coloquei aqui, ó, 3 mols. Mas o enunciado me fala o quê? Que eu vou usar 4 mols de nitrogênio. Então, nitrogênio abaixo de nitrogênio. Então, coloquei aqui os 4 mols. E aí, eu quero saber quantos mols de hidrogênio eu vou precisar usar. Então, aí aqui uma regrinha de 3 simples, né? Ó, x vezes 1, x. Vezes 3, 12. Então, eu vou precisar de 12 mols de hidrogênio para reagir com 4 mols de nitrogênio, certo? Então, aqui eu usei mol e mol. Não precisei fazer nenhuma transformação do mol, certo? Então, quando falar em mols, eu não vou fazer transformação nenhuma. Só faço a regrinha de 3, observando quais são as substâncias que eu estou usando, certo? Já o segundo exemplo, eu estou usando mol e massa. Então, como é que eu sei que estou usando massa? Ó, quantos gramas de hidrogênio, quando eu falo em gramas, eu falo em massa. Peso, lembra que a gente falou disso lá nas aulas passadas?
da massa que eu tenho de hidrogênio, que reage com 5 mols de quem? Oxigênio. Então, aqui eu já decifrei quem é que eu estou usando. Eu vou usar hidrogênio e vou usar o oxigênio. Então, o primeiro passo, equação da água. Então, eu sei que 2 hidrogênios mais 2 oxigênios vai me formar água. Só que se eu observar aqui, nessa primeira equação que eu fiz, eu estou vendo, já consigo visualizar que ela não está balanceada. Por quê? Eu tenho 2 oxigênios aqui, aqui eu tenho apenas 1. Então, é necessário que eu faça o balanceamento. Então, após o balanceamento, igualei o número de átomos de um lado e do outro. Agora sim eu posso retirar as proporções em mols. Como eu falei aqui que eu só ia usar hidrogênio e oxigênio, pode esquecer a água. A gente não vai mexer com ela agora. E aí tirei as proporções em mols. 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Mas o hidrogênio eu quero em grama. Então, eu vou ter que fazer a transformação de mol para grama. Então, para fazer isso, eu utilizo a massa do átomo, que eu encontro na tabela periódica. Aqui a questão já me deu. Disse que o hidrogênio vale 1 e que o oxigênio vale 16. E aí é só colocar na fórmula da substância. Então, aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2 vezes o valor do hidrogênio, que é 1. Então, a massa do hidrogênio é de 2 gramas. Mesma coisa eu fiz aqui com oxigênio. Gás oxigênio, eu tenho 2 oxigênios. Então, vai ser 2 vezes o valor do oxigênio. Então, gás oxigênio vale 32 gramas. Por último, aqui a água. Então, ó, eu coloquei 2 hidrogênios vezes o valor, que é 1, mais, porque são 2 átomos diferentes, 1 oxigênio vezes o valor que ele é, que aí daria 18 gramas. Como o hidrogênio eu quero em grama, então é ele que eu vou transformar em grama. Então, 2 mols equivale a quantas gramas? Então, ó, eu peguei o 2, repeti, e mol em grama, quanto equivale a grama do hidrogênio? 2 gramas. O oxigênio está em mol, ó, eu continuo ele em mol. Deixei aqui, ó, 1 mol. Mas em vez de 1 mol, eu estou usando quantos mols de oxigênio? 5. Então, oxigênio abaixo de oxigênio. E aí, o valor que eu quero, eu chamo de X. Então, só fiz multiplicar. Ó. X vezes 1, X. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20 gramas. Então, essa é a resposta para essa questão. Então, quando falar em grama, eu tenho que calcular a massa da minha substância. Tem questões que já dá a massa da substância e tem questões que dão o valor da unidade do átomo. Então, quantos átomos tiver, é assim que eu vou calculando. Por exemplo, se eu tiver o O3, que é o ozônio, eu quero saber a massa do ozônio. Então, quantos oxigênios eu tenho? 3 vezes o valor do oxigênio, que é 16. Então, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, seria 48 gramas. Então, dependendo da substância, vocês vão multiplicar. Se eu tenho 1, uma vez. Se tem 2, 2 vezes. Se tem 3, e assim sucessivamente, certo? Esses dados são dados na questão. Se ele não der, ele dá a tabela periódica. E aí, vocês procuram o elemento na tabela periódica e vê o valor da massa do átomo, certo? Outro exemplo que eu coloquei aqui foi mol com volume. Então, a gente sabe que o mol também pode ser transformado em volume. Então, eu coloquei aqui no enunciado, ó, qual o volume de oxigênio em litros. Então, eu sei que eu vou usar o oxigênio. Que se faz necessário para formar 1 mol de água. Então, eu vou usar quem aqui? Oxigênio
e água. Então, a equação da formação da água já tinha balanceado no exercício passado. Então, ó, oxigênio está aqui, a água está aqui. Não falei de hidrogênio, cancela, esquece. Depois, vou tirar as proporções em mols. Se não tem ninguém, subtende-se que tem um mol. Quando tem um número, o número que vier antes da substância é a quantidade de mols. Se eu ver o enunciado aqui, eu quero saber o volume de oxigênio em litros. Então, onde tiver oxigênio, eu vou transformar em litros. Então, eu falei lá naquele desenho que um mol de qualquer substância equivale a 22,4 litros. Então, eu peguei e fiz essa transformação. Um mol equivale a 22,4 litros. E continuo com os 2 mols de água, que está na minha equação. O enunciado quer saber se eu usar 1 mol de água, quantos litros de oxigênio eu preciso. Então, aqui, ó, só multiplicação. 2 vezes x, 2x, 1 vezes 22, 22,4. Passei dividindo, então, a quantidade de litros de oxigênio que eu vou ter se eu produzir 1 mol de água seria 11,2 litros. Se vocês não quiserem trabalhar com decimal, não tem problema. Pode colocar 22, pode ver que a resposta vai dar 11. Então não vai ter problema na hora de marcar o X na questão, se vier com alternativas. Exemplo 4. Número de mols com número de moléculas. Então, não confundam número de mols com moléculas. Então, aqui o desenho fala, ó, um mol sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, aqui eu coloquei, ó, qual o número de moléculas do hidrogênio, eu já sei que eu vou usar o hidrogênio, são necessários para a formação da amônia, sabendo que a quantidade de gás nitrogênio é de 5 mols. Então, ó, nitrogênio está em mol, hidrogênio eu quero em número de moléculas. A equação da formação da amônia já também tinha colocado em outro exemplo, então repeti aqui a equação já balanceada. Quando eu leio o enunciado, estou usando hidrogênio e nitrogênio, então esquece a amônia aqui. Vou tirar a proporção em mols. Então, quantos mols eu tenho aqui? Se está sozinho, subtende-se que tem 1. Aqui tem o número 3 antes, eu tenho 3 mols. Então, foi como eu disse aqui, ó, hidrogênio em número de moléculas. Então, eu vou transformar mol em número de moléculas. Repito, 3. E 1 mol equivale a quanto? 6 vezes 10 a 23. Aqui é a primeira parte da regra de 3. Mas se eu usar 5 mols de nitrogênio, então nitrogênio sempre abaixo, ó, 5 mols de nitrogênio, vai ter quantas moléculas? Chamo de X. E aí faço a proporção matemática. X vezes 1, X. Aí eu fiz, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 6 vezes 10 a 23. Daria 90 vezes 10 a 23 átomos. Ou, em notação científica, né, com base 10, acho que já viram isso também na matemática, então eu pulei a vírgula que estaria aqui, depois do zero, pulei para frente, então passei uma casa, a vírgula, aumento aqui o número de casas decimais, então daria 9 vezes 10 a 24 moléculas. Então, vocês lerem o enunciado e observar quem eu vou usar e qual é a unidade que está sendo pedida. Então, quando eu falar em número de moléculas, eu tenho que transformar na constante de Avogadro. Pode simplificar aqui a 6. Se quiser usar o 6,02, não tem problema nenhum também. Aí é com vocês. O outro exercício é, ó, volume e massa. Então, eu posso pedir volume massa, volume grama, que é o caso aqui.
Então, é ler o enunciado e visualizar o que é que está pedindo. Então, ele fala aqui, ó. Ao se realizar a calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio, ó, grama, nas condições normais de temperatura e pressão, eu quero saber, ó, qual o volume de gás carbônico obtido. Então, quando eu falo em volume, já é litro. Ele deu aqui a massa atômica, que é o número dos elementos, né, da tabela periódica. Aqui está a equação de calcinação, carbonato de cálcio, certo? Ele forma óxido de cálcio mais o gás carbônico. Tirei as proporções em mols, e aí é a hora que a gente tem que observar. Qual é a unidade que está cada substância? O carbonato de cálcio está em gramas. Se ele está em gramas, eu tenho que calcular a grama dele. Então, aqui, ó, carbonato de cálcio. Então, ó, quantos cálcios eu tenho aqui? Um cálcio. Então, ó, 40. Quantos carbonos eu tenho aqui? Tenho 1. Então, vale 12. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Tenho 3. E cada oxigênio vale 16. Então, somando, multiplicando aqui tudo, daria 100 gramas. Então, coloquei aqui, ó, 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Eu fiz os demais aqui para vocês visualizarem como é que é calculada a massa quando solicitado. Mas não precisa fazer as 3, vocês vão só fazer a da substância envolvida, que no caso aqui é o carbonato de cálcio. Quando a gente lê a questão, o gás carbônico está em volume, está em litro, tem que transformá-lo. Então, ó, 1 mol de gás carbônico, seria aqui, ó, tem 1 mol também, certo? Tem quantos litros? 22,4. E aí a questão me fala que eu estou usando agora 200 gramas de carbonato. Então, ó, carbonato, tudo embaixo de carbonato. Vou ter os 200 aqui. E aí eu vou descobrir quantos litros de gás carbônico eu vou produzir quando eu usar 200 gramas. Então, aqui, ó, e dei a resposta. Outra dica que eu dou para vocês é que vocês podem cortar os zeros, melhorar a matemática aí, ó. 2 zeros aqui, corto, com 2 zeros aqui embaixo. Deixando do mesmo lado, eu posso cortar esses zeros. Então, ó, ficaria x vezes 1, x. 2 vezes 22,4, daria 44,8. A mesma resposta. Então, não importa. Vocês podem simplificar. Vocês podem arredondar aqui o decimal, não tem problema nenhum. O importante é que vocês façam a regra de 3, consigam tirar os dados de mols direitinho e fazer as transformações, certo? A matemática é com vocês. Se quiserem simplificar, se não quiserem, se quiserem arredondar, se não quiserem, não importa. O importante é chegar no resultado. E o último que eu coloquei aqui é massa e massa. Também pode ser cobrado dessa forma. Toda vez que falar em massa, lembra, eu tenho que calcular massa molar, que eu preciso ter os dados. Ou eu vou dar os dados para vocês, ou se caso a questão não tenha, ele tem que obrigatoriamente dar uma tabela periódica para que vocês observem a numeração dos elementos. Certo? Então, ele pergunta aqui, ó, qual é a massa de óxido cúprico? Então, massa desse aqui. Por meio de 2,4 gramas de cobre metálico. A massa atômica e deu aqui a equação química. Observando essa equação química aqui que ele deu na questão, eu já observo que a minha equação não está balanceada. Então, ó, eu tenho 2 oxigênios aqui, aqui eu tenho apenas 1. Então, eu tenho que fazer o balanceamento da equação. Então, se eu tenho 2 oxigênios, então aqui eu tenho que ter 2 também. E aí, quando eu multiplico, coloca esse 2 aqui para multiplicar o oxigênio, ele multiplica todo mundo. Então, também multiplicou o cobre. Então, tive que colocar um outro 2 aqui também. Certo? Na questão, ele fala, ó, óxido cúprico e cobre metálico. Então, ó, esquece o oxigênio. Tira as proporções em mol. Então, aqui eu tenho 2 mols de cobre
E também tenho 2 mols de óxido cúprico. Na questão fala em grama, então tenho que calcular a massa das minhas substâncias do cobre e do óxido cúprico. Então, ó, o cobre vale 63, ele é só 1, certo? E o óxido cúprico daria 79,5. Toda vez que tiver mais de 1 mol, eu tenho que colocar a numeração. Ó, repeti o 2, tá vendo? E coloquei a massa do cobre. Repeti o 2, coloquei a massa do óxido cúprico. E aí a questão disse que eu ia usar 2,5 gramas de cobre metálico. Então, cobre abaixo de cobre. E aí eu formei a minha regrinha de 3, colocando X. Então, aqui é só a matemática. Meio pelos extremos, a resposta daria 3,18 gramas. Então, aqui a matemática é tranquila. Vocês poderiam cortar esse 2 aqui com esse 2. Já diminuiria o valor, ficaria mais fácil de dividir. Então, aí é com vocês. Parte matemática que vocês acharem mais fácil para responder as questões. Então, por fim, finalizo aqui os slides que eu tinha passado, né, anterior. Espero que tenha dado para entender melhor agora, já que a aula ficou bem corrida e não deu tempo e a internet não estava colaborando. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo, galera? Uma boa tarde e tchau!